Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo mega diferente, né? Quanto tempo que eu não trago um vídeo? Que eu resolvi fazer o quê? Modelar um rim pra fazer um lindo porta-retrato. Da onde eu tirei essa ideia? Pera aí que eu já conto pra vocês. Bom, gente, antes de começar a falar pra vocês como é que eu fiz isso, eu já queria deixar muito bem claro que isso não é um tutorial. Eu não tô tentando ensinar ninguém a mexer com biscuit, claramente, porque tem vários erros nesse vídeo. E eu tenho a plena certeza disso. Eu tenho certeza... Gente, eu nunca mexi com biscuit, tá? Mas eu tenho certeza que se qualquer artesã assistir esse vídeo, ela vai virar e falar assim, minha Nossa Senhora, que raiz que essa menina tá fazendo, que tá tudo errado. E tá tudo bem. Algumas pessoas podem falar, mas você não resolveu ver nenhum vídeo pra saber como é que manipulava? Não, claro que não. Eu fui com a cara e com a coragem, achando que as vozes da minha cabeça me ajudariam durante todo esse processo. Fiquei surpresa por ter dado certo, aos trancos e barrancos, mas deu certo. Então, vamos lá. Como é que eu comecei a fazer isso e por que eu comecei a fazer isso? Essa foto, gente, eu tirei quando eu tava no meu último estágio da faculdade, no posto da UTI da Nefro. E há um tempo atrás eu gravei um Reels no meu Instagram onde eu criava um rinzinho de Durepox. E tinha ficado muito fofo, só que eu descobri que esse rinzinho foi quebrado. E eu fiquei muito triste, por isso que eu decidi fazer esse rim que era o porta-retrato. Então eu fui, desenhei toda a estrutura. E aí, tá bom, desenhei tudo. Esse foi o desenho, então eu basicamente esbocei como é que eu queria que ficasse. Desenhei a parte da lateral também. E aí eu comecei a o quê? Misturar, fazer uma mistura para criar uma base para esse rim. Por quê? Gente, biscuit não é um negócio barato. E se eu fosse fazer um rim só de biscuit, tipo assim, sem ter uma estrutura dentro, eu ia usar pacotes e pacotes de biscuit. Então, o que eu decidi fazer? Uma espécie de papel machê, porque claramente isso não é um papel machê. O que eu fiz? Eu peguei papel higiênico, um pouco de água e um pouco de cola. Eu coloquei uma luva porque eu sabia que minha mão ia ficar toda suja, ia entrar coisa debaixo da minha unha e ia ser uma tormenta tirar. Então, o que eu fiz? Comecei fazendo bolinhas com o papel, molhava o papel na água, jogava um pouco de cola. Vocês vão ver que eu nem misturo a água junto com a cola. Até ele criar uma estrutura assim mais firme, ao ponto de conseguir modelar esse rim. E aí, gente, depois que eu fiz as duas bolinhas, o que eu fiz? Eu coloquei uma capa de caderno que ela é meio transparente, pra eu conseguir modelar certinho a forma do rim, com o desenho embaixo, pra eu, tipo, juntar o formato certinho. E aí, como é que eu fiz isso? Aí sim foi o momento que eu criei uma espécie de papel machê mesmo. Eu picotei esse papel higiênico, joguei água dentro do copo e bastante cola. E aí eu fui fazendo a base dele, moldando ele assim no formato de um feijão mesmo, né? Que o rim nada mais é do que um feijãozinho, só que grande, que filtra nosso sangue e nos mantém vivo. E aí, nesse pedaço, como tinha soprado papel machê, eu também decidi moldar a suprarrenal, justamente para não gastar com tanto biscuit. Bom, gente, aí na hora que a estrutura tava assim relativamente boa, eu comecei a moldar ele em cima da mesa para que ele ficasse em pé e um pouco tortinho, assim. E aí eu já comecei a mexer com os biscuits enquanto essa estrutura estava secando. Esse kit aí, gente, assim, com várias massinhas de biscuit, esse kit de estecas, eu comprei numa loja no Mercado Livre. Vou deixar o arroba da loja aqui no vídeo mesmo, porque eu não me lembro, na hora que eu estiver editando, eu vou falar. E o que eu decidi fazer enquanto estava secando? Eu fui modelando aquilo que era mais fácil. Tipo o quê? A veia e a artéria renal. Para isso, eu utilizei um biscuit vermelho e um pouquinho de preto. Nessa hora, eu vi que não ia rolar moldar com a luva, porque a luva, por ela ser vinílica, tava grudando muito o biscuit. E aí, eu criei um tom, assim, de vermelho terroso. Eu achei que ficou bem legal esse tom. Fui modelando ele pra artéria ficar bem tortinha. E já fiz o buraquinho da artéria. E logo depois que eu moldei os dois vasos, né, a artéria e a veia renal, o que eu fiz? Eu fui meio que encaixando nessa estrutura de papel higiênico que eu tinha feito, pra ver se ficaria muito grande, pra ver como é que seria o encaixe. E logo depois eu coloquei pra secar. Aí, gente, já era um outro dia, eu acho que eu não comentei, mas eu demorei uns 3 dias pra fazer isso. A estrutura, ela ainda tava molhada, tinha, tipo assim, umas 12 horas que tava secando. Aí, nessa hora, eu já tava um pouco desesperada, porque eu falei, o quê? Meu Deus, eu coloquei muita água.
Mas, como eu sou brasileira e eu não desisto nunca, eu decidi o quê? Pegar um secador, meter um jato quente nessas estruturas até que eles secassem. Eles secaram completamente? Não. Mas secaram ao ponto de dar pra modelar sem destruir. E nesse momento aí, eu já tava fazendo o quê? Eu fui criar a massinha que ia cobrir a estrutura da suprarrenal. Então, eu basicamente peguei um pouco de laranja e um pouco de amarelo, comecei a misturar. Nessa hora eu vi que talvez fosse pouca massinha, então eu misturei mais um pouco. Nesse momento aí, talvez eu não tenha falado isso, eu acho que foi o primeiro momento que eu falei assim, meu Deus, isso não vai dar certo. Por quê? Eu nunca tinha mexido com biscuit, e aí eu decidi colocar o biscuit no chão, o chão tava limpo, tá? Decidi colocar o biscuit no chão pra abrir, só que, ele grudou no chão, grudou na lata que eu tava usando, e nessa hora eu falei assim, meu Deus do céu, esse rim não vai dar certo, nunca. Mas, mais uma vez, como eu sou brasileira, eu não desisto nunca, falei assim, não, vou abrir a massa na mão, e seja o que Deus quiser, né, galera? Aí fui abrindo a massa na mão mesmo. Ficou um pouco torta? Ficou. Mas, gente, nenhum rim é perfeito, né? Tipo, na vida real não tem um rim igual. Os rins não têm o mesmo formato, assim, não são idênticos. Ele tem uma estrutura semelhante. Eu falei assim, e o meu rim não vai ser o que vai ficar perfeito. Então, eu fui, comecei a moldar a suprarrenal. Nessa hora aí também, eu já tinha coberto toda ela tava assim, bonitinha, num tamanho de triângulo mesmo. No formato de um triângulo, né? E aí, eu fui encaixando ela na estrutura do rim pra ver se ia dar certo. Nessa hora, o que eu fiz? Eu peguei essa esteca e eu cortei ali, fiz um vinco na parte da suprarrenal, porque seria um dos pontos que encaixaria a foto. E aí, eu falei assim, bom, até que tá dando certo, né? Poderia ser pior, mas tá dando certo. E logo em seguida, eu comecei a texturizar a suprarrenal, né? Fiz essas bolinhas não, né? Esses buraquinhos para que ficasse o mais semelhante possível com uma suprarrenal. E eu adorei o resultado, sério. Logo em seguida, que eu moldei a suprarrenal, eu já comecei a misturar a massinha do próprio rim. Eu não queria gastar todo o vermelho que eu tinha, então o que eu decidi fazer? Eu peguei a massinha de biscuit marrom, que ela é a mais escura, assim, que tem antes do preto, né? E eu peguei, gente, esse rosa neon. Na hora que eu comecei a misturar, eu falei assim, meu Deus, talvez não dê certo. Mas aí, né, como pensamento positivo, sempre falei, não, mas talvez dê. E, gente, não é que deu, ficou um tom de vermelho, assim, depois eu coloquei um pouquinho mais de marrom, veio 2 marrons, né, na verdade, um marrom e um castanho. Aí eu coloquei um pouquinho do castanho, ficou numa cor ótima, assim, bem cor de rim mesmo, fiquei mega feliz com esse tom que eu encontrei. E aí, fiz a mesma coisa, gente, fui abrindo a massa na mão, misturando bem pra ficar bem uniforme esse tom, pra ficar bem homogêneo. E aí, gente, nesse momento, eu juro que eu tava um pouco mais esperançosa. Eu falei assim, bom, talvez eu não seja um total desastre mexendo com biscuit. E logo em seguida eu fui abrindo a massa na mão, do mesmo jeito que eu fiz com a suprarrenal. Confesso que apanhei um pouquinho mais, porque a massa era em maior quantidade, né, do que com a suprarrenal. E logo em seguida eu já fui, coloquei a estrutura do rim dentro. Detalhe, a estrutura ainda estava molhada. Ela não estava totalmente molhada, mas você sentia que ela estava úmida. Nesse momento, eu tinha plena certeza que talvez demorasse muito para secar esse biscuit, até porque essa estrutura de baixo estava mais úmida. Mas como eu não estava com paciência para esperar, porque eu sou uma pessoa completamente ansiosa, eu falei assim, eu que não vou ficar esperando. Nesse momento, eu coloquei a glândula suprarrenal em cima para fazer o vinco certinho no rim. Como vocês podem perceber, grudou um pouquinho ali da massinha da suprarrenal, mas eu tirei com a Stack, deu tudo certo. Fui amassando a parte de baixo para que ela fique bem encaixada já na base, né, para ela consiga ficar em pé. Fui trabalhando esse vinco, porque eu queria que quanto mais desse para entrar a foto nesse vinco que eu fiz, mais eu sabia que ia ficar uma estrutura melhor. E aí eu fiz um vinco até que profundo, assim, e deu certo, gente. Depois eu fui fazendo os detalhes do rim, fiz os 2 risquinhos que eles têm, né, geralmente. Coloquei a suprarrenal em cima, fui moldando o máximo que dava pra dar certo. E aí, quando eu coloquei a suprarrenal, bateu o desespero de novo, porque a suprarrenal estava pesada.
E como o rim tava tortinho, ele não tava segurando. Eu colocava a suprarrenal, ele tombava. Então, eu fui amassando ele mais um pouco, fui dobrando um pouco essa estrutura para aguentar o peso da suprarrenal. Nessa hora, ele até caiu no chão e eu já tava completamente desanimada. Aí, o que eu fiz? Amassei bem o rim, deixei ele numa estrutura, assim, mais em pé e falei assim, não, chega, vou moldar o ureter. Gente, moldar o ureter foi bem tranquilo, igual a veia e a artéria, não me deu muito trabalho. Eu misturei um pouco de massinha amarela e um pouco de massinha bege, tipo, não é bege, na verdade, é salmão. E aí deu super certo, ficou um amarelo assim, meio opaco, sabe? Um amarelo de piúria, de xixi com pus, sabe? Nossa, as referências que eu dou, meu Deus. Mas deu tudo certo. E aí eu fui, moldei, encaixei esse ureter no rim, fui dando uma apertada nas bordinhas pra ficar bem encaixado, bem bonitinho. E foi dando tudo certo aí no momento. Nessa hora, eu decidi pegar o rim, colocar o ureter e colocar a artéria e a veia renal do lado pra ver se a estrutura iria ficar boa. Porque eu não tinha medido isso, né? E não é que deu, gente? Ficou bonitinho. Eu falei assim, bom, se tudo isso der certo, vai ficar legal. Coloquei esse negócio pra secar. E, gente, sem brincadeira nenhuma, eu só fui mexer, tipo, 2 dias depois. Então, ontem eu não mexi nele, só vim mexer nele hoje. A estrutura tava bem mais seca. Ainda assim, eu conseguia moldar um pouco o rim. Eu percebi que a estrutura, assim, apesar dela estar mais rígida, dava pra mexer um pouco na estrutura tranquilamente, assim. No entanto, que eu reforcei os vincos, né, tanto da suprarrenal como do rim, pra poder encaixar foto. E que começou meu desespero master. Por quê? Foi momento de juntar toda essa estrutura. Gente, desculpa, eu nunca mexi com biscuit na vida, só que eu parto do princípio que essas colas, né, que são adesivos instantâneos, que são colas de alta tensão, como o Super Bonder, por exemplo, colam tudo. E eu falei, o quê? Não, vai colar biscuit também. E, gente, não colava, velho. Nessa hora aí, meus dedos já estavam tudo cheio de cola. Meus dedos já estavam sendo colados no rim, só que o raio da suprarrenal não colava no rim. Depois de muito custo, muito segurar, o vídeo foi cortado assim inúmeras vezes, porque senão ia ficar 2 horas de vídeo. A suprarrenal colou. E aí foi o momento de eu passar raiva com esse ureter. Gente, eu acho que por conta da gravidade, né, até porque tem tudo isso, era uma estrutura que iria ficar em pé, não colava de jeito nenhum. Se vocês forem reparando no vídeo, eu coloquei um pedacinho de papel higiênico entre o rim e o ureter, na tentativa de criar uma tensão entre as duas estruturas e elas ficarem coladas. Não deu certo. Peguei algodão na tentativa também de colar as duas estruturas. Adivinha? Não deu certo também. E aí chegou um momento que eu falei assim, não, dane-se, não vou mais tentar colar esse ureter no rim, sei lá o que eu vou fazer, mas eu decidi colar a artéria e a veia renal. Eu já tinha amassado um pouquinho das duas, eu peguei um pouquinho de papel higiênico, como vocês podem ver, e fiquei segurando as duas por um tempo, bem apertado mesmo. Tudo nessa vida, eu soltei um pouquinho o dedo, vi que não tinha colado, e aí eu vi o quê? Uma xuxinha de cabelo na minha mesa dando sopa, e o que eu fiz? Peguei a xuxinha de cabelo e dei várias e várias voltas nessa artéria e nessa veia renal. Como vocês podem ver, ela tava ali bem amarrada. E, gente, sem brincadeira meu, acho que eu deixei, tipo assim, uns 2 minutinhos. 2 não, uns 5 pelo menos. E foi... A estrutura colou assim, ó, perfeitamente. Ficou fantástico. A suprarrenal, essa hora aí, também já tava colada. E eu fiquei tipo, meu Deus, graças a Deus deu certo. E esse foi o exato momento que eu tive a certeza que eu tive muito trabalho pra nada. Apesar de ter colado os vasos sanguíneos, gente, o ureter não colava de jeito nenhum. Peguei um pedacinho de algodão, fui tentar colar no rim de novo, não deu certo. Cheguei no ponto de desistir de colar o ureter e fui colar ele no vaso sanguíneo. E falei assim, bom, depois eu colo essas 3 estruturas juntas. Gente, mas não colava, cara, não colava. Eu já tava completamente desesperada. O que eu fiz? Coloquei um pedacinho de algodão entre o ureter e os vasos sanguíneos. Amarrei a xuxinha de novo. Deixei uns 5 minutinhos preso. E aí, tipo, eu vi que começou a ficar mais firme a estrutura. O que eu fui tentar fazer? Colocar essa estrutura desse jeito, amarrada assim mesmo,
no rim, só que não deu certo. Na hora que eu fui tirar a xuxinha da estrutura, eu percebi o quê? Que a xuxinha tinha colado no ureter. E o ureter, como foi a última estrutura que eu fiz de biscuit, o que aconteceu? Deu uma destruidinha no negócio, porque saiu um pedacinho de biscuit junto. Vocês vão ver que a xuxinha, ela sai um pouco dura por conta da cola. E ela sai também com os pedacinhos amarelos. Só que eu falei assim, cara, se a xuxinha colou tão bem assim no biscuit, vai ser ela que eu vou usar como ponto de tensão entre essa estrutura e o biscuit. E, gente, foi a melhor solução que eu tive na vida. Eu já não ia conseguir usar mais essa xuxinha de cabelo mesmo, então o que eu fiz? Peguei as partes que ainda estavam molinhas, coloquei uma onde ficaria a estrutura do ureter, né, como se estivesse saindo do rim, e uma embaixo. Gente, sem brincadeira nenhuma, colou tão rápido. Tudo bem, na hora que eu joguei a cola, começou a sair um pouquinho de fumaça do elástico da xuxinha. Sim, saiu. Mas o importante é que colou. Gente, sem brincadeira nenhuma, acho que era 1 minuto já tinha colado. E aí foi o meu momento de paz em toda o trabalho que eu tive com esse rim. Por quê? Peguei tinta, porque assim, ele tava muito chapadão, né? Tava um negócio assim, sem vida, sem cor. Então, o que eu fui fazer? Falei assim, não, vou agora fazer uma luz e sombra nesse rim. Misturei um pouquinho de água, tinta marrom e tinta preta, tinta guache mesmo, tá, gente, de escola. E fui passando nas estruturas que estavam saindo do rim e nesses vincos que são natural dele. Fui passando o algodão pra tirar o excesso e ficou ótimo. E eu passei essa misturinha, gente, em tudo, tá? Na suprarrenal, vocês podem ver que ela ficou com um pouquinho mais de sombra. E aí eu falei assim, bom, já que eu fiz sombra, vou ter que fazer luz também. Fui pegar a tinta branca estava seca. E eu falei assim, meu Deus do céu, parece que não tem nada dando certo hoje. Então, o que eu fui fazer? Peguei minha caneta Posca branca e fui tentar fazer esse jogo de luz com a caneta Posca. Não deu certo porque a ponta da caneta era muito grossa. E aí eu peguei esse pincel que era bem fininho, comecei a molhar na tinta da caneta Posca e fazer os tracinhos de luz. E foi aí que o negócio começou a andar, gente. Ficou bem bonitinho. Essa parte eu já tava tipo assim, ai meu Deus, que coisa linda, estou amando. E eu fiz tudo isso e deixei secar um tempinho. Fui fazendo também uns detalhes na suprarrenal pra ficar bem vívido mesmo. E aí, gente, eu já tava completamente doida e desesperada, né? O que acontece? Na hora que você vai pintando e manipulando, vai fazendo algumas manchas na estrutura. O que eu resolvi fazer? Pegar álcool gel. Isso mesmo. Lembra quando eu falei que esse vídeo não era o tutorial? Esse é um dos exemplos porque não é o tutorial. Peguei o álcool gel, misturei com água e fui limpando. Deu super certo. E foi isso, gente. Foi assim que ele ficou, esse foi o resultado. Apesar dos erros, eu achei que ficou lindo. Por uma primeira vez manipulando um biscuit, achei que ficou fantástico. Ele ficou muito real. E eu amei. Então, como eu falei pra vocês, isso não é um vídeo tutorial. É só mostrando mesmo como eu fiz esse rim. Eu fiquei completamente apaixonada e fiquei muito feliz da estrutura ter dado certo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do resultado. E é isso. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!